Olá a todos. Nós temos conversado nos últimos vídeos sobre determinados aspectos, determinadas realidades da identidade brasileira que foram se configurando ao longo dos séculos de construção da nossa sociedade. Nós, através da música do século XX, nós nos referimos, por exemplo, à simplicidade, que é um traço marcante, é um traço cultural significativo e que se expressa muito na obra de Chiquinha Gonzaga. Falamos aqui da ternura, desse sentimento de perdão e de ternura, que é alguma coisa forte na consciência brasileira. Tem muito a ver com suas angústias morais, com a sua religiosidade. Isso em Pixinguinha, isso tem um modelo, isso adquire uma forma muito explícita. Falamos aqui do senso de realidade, e aí de como isso é importante, principalmente na consciência matuta, dessas populações que misturam índios, brancos e negros, e que habitam essas regiões da Mata Atlântica, especialmente São Paulo, Minas, Estado do Rio, Goiás, Mato Grosso, são regiões que desenvolveram esse tipo de visão da realidade e que expressa uma sabedoria muito forte. E aí nós falamos de Adoniran Barbosa. E hoje nós vamos falar de um outro compositor muito importante e que expressa também características muito próprias do Brasil, que é Cartola. Cartola, vocês sabem, é um poeta extraordinário. Ele se encaixa assim de uma forma muito harmoniosa com esses três músicos que nós falamos aqui anteriormente, a Chiquinha, o Pixinguinha e o Adoniran. O Cartola tem todos esses elementos, o elemento da simplicidade, a ternura, o senso de realidade nele, que é muito forte. Mas Cartola tem uma coisa a mais. E aí nós podemos dizer, é necessário dizer primeiro, que Cartola ele vem desse mesmo universo, desse universo matuto, nós diríamos assim, como diria Oliveira Viana, mas esse universo do homem do campo, da região centro-sul, que influenciou e marcou a Adoniran Barbosa. Cartola ele vem de Campos, que é uma região muito sólida nesse sentido, e ele gera brasileiro há muitas gerações. Não se sabe exatamente quantas, mas já era, porque o avô dele, o avô de Cartola, era um cozinheiro muito eminente em Campos, e serviu a esse presidente que foi, na verdade, o primeiro presidente de forma clara, de forma evidente, o primeiro presidente afrodescendente brasileiro, que foi Nilo Peçanha. O avô de Cartola trabalhou no Palácio do Catete como cozinheiro de Nilo Peçanha. E isso dá a Cartola uma origem muito característica e muito própria. Mas Cartola tinha uma vida muito desajustada, e embora esse desajuste transpareça na sua obra de uma maneira muito evidente, também transparece na sua obra as preocupações morais que ele, Cartola, tem com o seu desajuste. E essa preocupação moral é uma preocupação que você encontra na música brasileira do século XX, que tem a ver com as angústias existenciais da sociedade brasileira, que nós já falamos aqui, que é uma sociedade muito dividida entre uma amoralidade recorrente e uma espiritualidade muito profunda. Mas Cartola, assim como Adoniran e outros, traduz na sua obra esse conflito com uma narrativa extremamente moralista. E Cartola é
né, nesse sentido, um moralista. Mas o que é interessante, e isso é um aspecto que nós vamos introduzir hoje nesse nosso curso sobre a identidade brasileira, é que ao longo dos anos 60 e 70, nós estamos falando aqui de Pixinguinha, de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Adoniran e Cartola, mas ao longo dos anos 60 e 70 apareceram novos músicos no Brasil. Esses músicos, eles tinham uma outra visão das coisas. Eles não buscavam o Brasil propriamente. Eles buscavam criticar o Brasil. Eles se dedicavam muito e eles reconheciam uma certa superioridade da América Hispânica, o que é algo muito estranho à tradição brasileira, já que o Brasil ele se define muito pela distância, né? Distância física, né? E pela distância ideológica ou espiritual dos nossos vizinhos de fala hispânica. Esses novos compositores, eles têm pela América Hispânica e pelo calor das paixões políticas hispânicas uma inclinação muito forte. Esses novos compositores, eles trazem valores e princípios que são de fato estranhos, né, à tradição brasileira. E enfrentam essa tradição, embora eles utilizem o samba, a modinha, o choro, eles vão trazer rock também, mas eles utilizam esses ritmos, esses estilos tradicionais, e o baião também, eles utilizam esses estilos para passar uma mensagem diferente dessa que nós estamos falando aqui. E isso é muito interessante, porque esses músicos, eles vão estar montados numa máquina de produção de natureza fortemente ideológica. Na verdade, isso tem muito a ver com a força do Partido Comunista na mídia a partir dos anos 50, né, principalmente. Uma máquina que envolve a TV, as rádios, as grandes gravadoras, e que é uma máquina que produz muito dinheiro. E isso os diferencia também muito dos compositores brasileiros com os quais eles vão conviver temporalmente, né? Que não apenas não davam muito valor a isso, mas que viviam numa estrutura de musical muito muito simples, né? E muito amadora do ponto de vista da indústria, né, de entretenimento. E isso vai dar a eles um poder muito grande sobre a cultura. Né? E eles vão se inclinar para esses músicos que estavam vivos quando eles começaram a aparecer, como o Pixinguinha, como o Adoniran e o Cartola. Eles vão, de alguma forma, tentar estabelecer com eles um diálogo. E vão se considerar seus benfeitores, porque vão tentar introduzi-los nessa nova estrutura que estava em movimento. Mas essa aproximação, que é uma aproximação interessante para esses músicos, ela não é uma aproximação completa, porque é um grande abismo entre a visão de mundo que esses compositores dos anos 60 e 70 têm e como eles veem os valores, e a visão de mundo que esses compositores brasileiros têm e a maneira como estes compositores, Pixinguinha, Cartola, Adoniran, a perspectiva que ele tem dos valores humanos. E essa diferença vai colocá-los sempre em posições diferentes. A música dos anos 60 e 70, essa música politizada, é uma música que estabelece o princípio das amizades seletivas, estabelece uma política de crítica ao perdão e à ternura. Basicamente, ela difunde, ela pega o lirismo da modinha, por exemplo, para transformar esse lirismo numa expressão de uma amargura diante de uma situação social de diferenças, que é uma coisa que, na medida em que os antigos compositores brasileiros davam mais importância a valores espirituais, à amizade, né? Vocês se lembram do Adoniran, e ao amor, do que
propriamente as questões sociais ou políticas, né? Eles valorizavam o que tinha que ser valorizado, né? E que era essencial no ser, e não aquilo que era aparente. Há uma diferença imensa entre, entre esses dois grupos. E isso fica muito claro em Cartola. Cartola, ele vai ser empurrado adiante por essas pessoas, por esses novos compositores, mas Cartola vai manter sempre a sua independência. Ele vai fazer shows, etc., ele vai gravar discos, coisa que antes ele não fazia, e ele vai ser agradecido a essas pessoas por terem feito isso. É claro que essas pessoas também se legitimavam fazendo isso, mas Cartola jamais embarcará na lógica desses músicos. E isso ficará muito claro numa música que, dentro desse universo da música brasileira, é uma música política de Cartola, estranhamente política, que se chama Sala de Recepção. Eu digo que é uma música política porque Cartola ali responde um pouco a esses músicos dos anos 60 e 70 que se aproximam dele e que certamente fizeram esta pergunta, a pergunta central, que não é uma pergunta dele, Cartola, a pergunta da sala de recepção é uma pergunta que é feita a ele, Cartola. E essa pergunta é que estimula Cartola a essa resposta, que é, de certa forma, uma defesa da sua forma de ser, da sua forma de pensar. Vamos recordar aqui o sala de recepção. Eu falo aqui que sala de recepção é uma resposta a uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol, que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Então, olha só, olha que coisa curiosa. Cartola aqui responde a uma pergunta, é feita a ele uma questão. Quer dizer, se vocês, sendo vocês tão pobres, como vocês cantam? Quer dizer, é de uma pessoa, quem faz essa pergunta, é uma pessoa que está totalmente à margem daquele universo musical do Pixinguinha, do Adoniran e do Cartola. É uma pessoa que tem princípios e valores que são princípios e valores norteados pela aparência, não pela essência. Né? Tanto que, e aí o Cartola faz questão de dizer, o sol, vocês só têm o sol, que a todos cobre. Quer dizer, vocês têm uma vida, o dia, isso os iguala a todos, mas vocês têm essa existência dura. Né? Como vocês podem cantar? Porque, é claro, esses músicos que fazem essa pergunta, inclusive, são músicos que vêm de um outro setor social, na verdade, de um setor social urbano, e não têm esses vínculos e essas raízes brasileiras, ou pelo menos renunciaram a elas até em determinado grau, né, por questões políticas, que tem Cartola. Então, a essa pergunta, Cartola responde: pois então saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Então ele começa a dizer logo o seguinte: olha, a questão é a seguinte, o nosso referencial não é o sol, é a lua. Isso já é uma coisa importante, né? A lua é a melancolia, a lua é a suavidade. Né? Nós não estamos aqui norteados pelo sol. Né? Por isso que você chama, por isso você está dizendo que é o sol que a todos cobre, não. O nosso elemento é a lua. E, na verdade, nós não desejamos mais nada. Ao contrário de vocês, que desejam muitas coisas, poder, dinheiro, fama, nós não desejamos mais nada. Nós temos essa simplicidade, essa ternura, esse senso de realidade que é próprio da identidade brasileira. Continua Cartola. Tem lá no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Então ele diz o seguinte: olha, tem outra coisa.
Nós temos uma espiritualidade. Nós acreditamos em Deus. Nós temos lá no alto do Morro da Mangueira uma cruz onde nós rezamos. E o que nos satisfaz, acima de tudo, é sermos os campeões. Os campeões do quê? Os campeões do carnaval. Ou seja, os campeões da expressão dessa melancolia, da expressão dessa saudade, desse elemento que é tão forte na identidade brasileira, na expressão dessa simplicidade, dessa ternura, dessa realidade. Continua Cartola. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Então, olha só, ele ainda responde e diz mais, olha só, podemos cantar sim, digo mais, nós somos felizes. A felicidade para nós não é para nós quem? Para nós da Mangueira, não só, para nós brasileiros. Essa felicidade ela não está no futuro. Ela não exige uma revolução. Ela não exige uma transformação radical da sociedade. Essa felicidade mora conosco, porque ela mora e reside nos nossos valores e na nossa forma de ver o espírito. E aí, as outras escolas até choram invejando a tua posição. E aí você vê o seguinte, nós somos felizes e a gente sabe que as outras pessoas, no caso as outras escolas, no caso da Mangueira, no caso dos brasileiros, aqueles que não concordam com o Brasil, até choram e ficam chateados por nós sermos felizes. E por isso a gente entende a pergunta que você está fazendo, mas nós estamos explicando. Porque a pergunta diz assim, como vocês podem cantar? Diz, não, que é um choro, é um lamento. Como vocês podem cantar? Ele falou, não, a gente sabe que você está chorando aí por causa disso, mas nós somos felizes e cantamos porque somos assim. E aí ele termina. Minha Mangueira, essa sala de recepção, aqui se abraça inimigo, como se fosse irmão. Olha só. Essa Mangueira, quer dizer, esse país, esse Brasil, essa sala de recepção, aqui se abraça o inimigo, como se fosse irmão. Vocês se lembram que a gente falou da ternura, da realidade? E aqui eu estava dizendo, Cartola introduz uma outra coisa, e isso é muito forte na obra dele. É o tema da redenção pelo amor. O que ele está dizendo aqui, vocês se lembram que a Dona Irã falava do valor da amizade. Ele está falando da amizade aqui, mas ele está falando de algo mais da amizade. Ele abraça o inimigo como se fosse um irmão. Ele vai além da amizade. Ele entra no campo do amor, fundado na experiência do perdão. Isso aí é sensacional, porque aqui, a partir da Mangueira, Cartola não responde só ao Salgueiro e à Portela. Ele responde em nome do Brasil aos inimigos do Brasil. Aqueles que não concordam com o Brasil, aqueles que invejam o que o Brasil é. E o que é o Brasil? É o que ele, Cartola, é. Simplicidade, ternura, perdão, amizade e uma pessoa que acredita na redenção pelo amor.